Oi, gente! E aí, o que vocês acharam dos trabalhos de vocês? Tudo bem que não deu pra ver aqui os rostinhos de vocês, mas ó, vocês capricharam. Tanto a galera de casa quanto a galera que confeccionou na escola, ó, vocês estão de parabéns. Fizeram o dever de casa? Muito bem. Quem não enviou ainda, envia pra mim na plataforma ou no meu e-mail. Não esqueçam que foi o dever da página 17, né? Todos marcaram, todos que eu recebi, marcaram certinho, né? Eu vou colocar aqui atrás, ó, esse dever aqui, tá? O que acontece quanto mais você se afasta da imagem? Então, com o monóculo de vocês, estou gravando esse vídeo em casa, deixei o meu lá na escola, me perdoem. Mas vamos lá. Quanto mais você se afasta da imagem, vejo mais elementos da composição ou vejo menos elementos da composição? Vejo mais elementos, porque estou mais longe. Quem marcou essa opção, parabéns! 2. Isso significa que seu campo de visão aumenta ou diminui? Então, se a gente vê mais coisas, o que acontece? Aumenta. Então, quem marcou aumenta, parabéns, certinho. Hoje, nós vamos fazer a atividade da página 19. Essa aqui, ó. Que vocês estão vendo aí atrás. Esse índio maravilhoso. Ó, lembra que eu falei no início do ano, bem no início das aulas, que a nossa referência ia ser a Celita de Azevedo Machado com a família de índios na praia? Então a gente sempre vai ver o índio aí no decorrer do ano. E aí hoje, com essa atividade, a gente vai observar os tipos de composição visual, onde a gente enxerga tal elemento em primeiro, segundo, terceiro plano, no centro, atrás, na lateral. Então peguem o livro de vocês aí e coloquem na página 18. Tá? Antes da gente começar aqui, vocês vão lá na última página do seu livro, essa que vocês estão vendo aqui atrás, ó. E vocês vão descartar essa folha. Podem arrancar. Então, essa folha aqui atrás vai ser o anexo que nós vamos utilizar hoje. Então, vamos lá. Nós vamos hoje aprender a observar a composição da imagem com o monóculo, tá? Em casa vocês podem fazer essa observação olhando estando num cômodo e olhando para o outro com a porta aberta. Vocês podem olhar pela janela da sala, do quarto de vocês, para poder fazer na prática e entender melhor a nossa teoria, né? Então nós temos um coqueiro, nós temos um índio aí no centro da imagem, né? Temos dois índios mais no fundo. Vamos entender direitinho qual é o espaço que eles estão ocupando aqui na composição da imagem? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ler essa primeira folha aqui, ó. Leiam aí comigo. O que se apresenta mais distante do nosso olhar? O que está mais distante do nosso olhar? O que está mais distante? Pensem aí. É o que está em último plano. O que nós temos no último plano lá atrás? As montanhas lá atrás, ó. Vocês estão vendo? As nuvens, as árvores no fundo. Então, vocês vão descartar o adesivo, ó, descartou o adesivo do anexo e vão colar na primeira folha do coqueiro aqui, ó, aqui, ó, vou colar e vou mostrar pra vocês, tá? O que está mais distante do nosso olhar está em último plano, está lá no fundo da obra, lá no fundo da pintura. Vamos, ó, ficou assim, tá, ó, colem aí nas de vocês. Vamos na segunda folha do coqueiro. O que se apresenta mais próximo do nosso olhar o que está mais próximo? O que vocês olham e veem aí? Ó, nós temos aí o coqueiro, né? O índio aqui no centro. Primeiro plano. Então, o que está mais próximo está em primeiro plano. Vocês vão arrancar aqui, ó, a segunda folha. Cuidado aí pra não rasgar a figurinha, tá? Vai fazendo com jeitinho aí, porque às vezes rasga na hora de tirar. Esse aqui, tá, meus amores? E vamos colar na segunda folha. Muito bem, ficou assim, ó. Segunda folha, tá? O que se apresenta mais próximo do nosso olhar está em primeiro plano. Terceira folhinha. Quanto mais distante o ponto de vista, menor a dimensão do elemento, ó. Vou repetir, prestem atenção.
para vocês não ficarem confusos, ó. Quanto mais distante o ponto de vista, menor a dimensão do elemento. Quanto mais longe, menor ele fica. Vamos arrancar a terceira folhinha e colar lá. Uma terceira folha do coqueiro, ó. Esse aqui, o azul. O azul. Vocês vão colar na terceira folha. A gente já vai falar dos exemplos desse próprio desenho aqui da página 19. Ai, a tia colou de cabeça pra baixo. Mas tá bom. Colei aqui, ó. Terceira folha. Cadê? Quanto mais distante do ponto de vista, menor a dimensão do elemento. Nós podemos ver lá no fundo a parte branca da água, ó. As nuvens lá embaixo no pé da montanha, bem pequeno, porque estamos mais distante. Está ao fundo. Vamos para o quarto pássaro, ó. Estou no quarto, tá, ó. Comecei do primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o verde. Vamos primeiro ler o que... eu vou tirar aqui e vou ler aqui, ó. Quanto mais próximo do nosso ponto de vista, maior a dimensão do elemento. Ó, eu vou colar aqui no quarto e já vou dar o exemplo para vocês aqui dessa própria obra. Ai. Olha só. Vou repetir. Quanto mais próximo o nosso ponto de vista, maior a dimensão do elemento. Então, vocês podem ver a diferença desse coqueiro aqui. Olha o tamanho dele, que está mais próximo do nosso ponto de vista, tá? A diferença dessa árvore que está ao fundo, que está mais distante. Então, como esse está mais próximo da nossa visão, maior. No fundo, menor. Vamos lá, vamos para o quinto pássaro. Deixa eu tirar o quinto pássaro e vou ler aqui. Dimensão. Dimensão refere-se ao quê? A proporção de espaço ocupado pelo elemento. É toda a imagem que vocês observam aí da página 19. A dimensão dela, todo o elemento. Tá bem? Ó, colei o último pássaro, penúltimo, né? Aqui, ó, esse que eu acabei de colar, foi esse, tá? Ó, colem aí direitinho, porque depois eu vou pedir pra vocês mandarem a foto pra mim da página do livro pessoal de casa. Vamos para a arara, última ave aqui. Deixa eu tirar, descartar. Cuidado pra não rasgar na hora de tirar, hein, gente? Tem que ter cuidado, ó. Já tirei o quarto. Vamos ler aqui no livro. Composição visual é posição que um elemento ocupa no conjunto da composição. Repetindo. Composição visual é a posição que um elemento ocupa no conjunto de composição. Ó, os pássaros ficaram aqui em primeiro plano, tá? Porque está no coqueiro que está no primeiro plano. Composição visual, um conjunto de imagens, aqui os pássaros no coqueiro, ocupando o primeiro plano. Certo? Vamos virar aí na página 20. Nós temos uma atividade. Página 20. Ó, vou explicar pra vocês. Essa página aqui, ó, que vocês estão vendo aí atrás. Agora que o jogo terminou, colhe os pássaros nas folhas de coqueiro correspondentes. Também já podemos responder a questão feita por Bia na página 18. Lá na página 18, essa que vocês estão vendo aí atrás, ó, a Bia fala assim: mas estando mais perto ou mais distante do nosso olhar, os planos e as dimensões ocupadas pelos elementos da obra permanecem inalterados? Vamos responder isso junto com a Bia aqui na página 20. Estando mais próximo ou mais distante do nosso olhar, os planos e dimensões ocupados pelos elementos da composição se alteram ou não? O que vocês acham? Ó, estando mais próximo ou mais distante do nosso olhar, os planos e dimensões ocupados pelos elementos da composição se alteram ou não? A gente falou disso, do que está mais atrás, do que está mais à frente. Primeiro e último plano. Quando a gente vê de perto, quando a gente vê de longe. Tem alteração? A professora falou. Coloquem aí o que vocês acham. Por quê? Acabei de dizer. Porque mais próximo, maior. Mais longe,
menor, porque a gente se movimenta, a distância faz com que aumente e diminui a composição visual, aquela imagem que a gente está observando, né? É aquele exemplo do monóculo que eu falei pra vocês. Vocês vão colocar, vocês estão olhando aqui para um espaço, estão aí na casa de vocês. Tem gente que está assistindo aula no quarto, tem gente que está assistindo aula na sala. Vou colocar aqui que você está assistindo aula numa mesinha no seu quarto, com computador ou celular. Você vai virar sua cadeira e vai pegar o seu monóculo e vai olhar para o espaço mais longe que você tem. Então, você está numa parede, você vai olhar para outra parede. Sem monóculo, olhe sem monóculo. Eu aqui na minha frente, eu tô vendo uma porta, uma parede, uma outra porta. Tem um armário, né, do quarto que está com a porta aberta. Agora, se eu colocar o meu monóculo, a imagem vai fechar aqui, ó. Eu vou observar apenas a porta que está à minha frente, tá? Que vocês não estão vendo o que eu estou vendo, mas estou falando da minha casa. Vocês vão ver aí na casa de vocês. Então, o que acontece? Diminui ou não diminui? Muda ou não muda? Tá bem claro nessa explicação, né? Então, com o monóculo você vê o foco de um determinado espaço que você está observando, uma imagem, um lugar. Quando você tira o monóculo, ela expande, aumenta. Beleza? E na página... Cadê? Vamos para a página 21. Página 21. Depois eu vou falar dessa da página 21, porque muitos já fizeram, que foi a observação da família de índios na praia. Página 22. Página 22 e 23, que é o dever de casa, tá? Ó, na aula de agora nós fizemos o dever da página 19 e da página 20. Para casa, vocês vão fazer 22 e 23. Ó, vamos lá. Na página 22, nós temos aí uma imagem, essa que vocês estão vendo aí atrás. Ela é aquela imagem lá da Tita, da Celita de Azevedo Machado, né? Da família de índios. Só que ela tá incompleta. Está incompleta. Então, o que acontece? Complete os esboços laterais da imagem esboçada na página seguinte. Isso aqui é da página 21 que eu tô lendo, tá? Ó, atente à dimensão dos elementos inseridos com relação aos elementos já existentes na imagem. Por exemplo, se inserir uma canoa à frente daquela já desenhada, ela deve ser maior por estar em primeiro plano, mais próximo do seu olhar, certo? Então, por exemplo, ó, aqui está o desenho, vocês estão vendo aí atrás, mas eu vou mostrar aqui no livro. Aqui tem a canoa, ó. Se vocês forem desenhar uma canoa aqui, a canoa tem que ser o quê? Tem que ser maior, porque ela vai estar em primeiro plano aqui. No caso, vai estar mais próximo da gente, da nossa visão. Entenderam? Vamos ver aqui se tem um outro exemplo. Se vocês forem colocar um sol, como é que vocês vão colocar ele? Em primeiro, em último plano, vai estar grande ou pequeno? Depende da forma como você olhar. Então, vocês têm que acrescentar imagens aqui que dê sentido. Ó, a gente vê aqui essa última Índia, ela está mais distante, ela está no último plano. Entendeu? Se você for fazer uma junto com ela, você tem que fazer do tamanho dela. Se você for fazer uma para mais próximo do nosso olhar em primeiro plano, ela tem que estar maior, mas não do lado. Entenderam? Então vocês vão completar esse esboço, tá? É o dever de casa. Vocês vão completar esse esboço e responder as questões da página 23, tá? Na página 23, fala assim, ó. Observe sua produção da página anterior e responda as questões. Que elementos você inseriu na imagem? Aí vocês vão escrever lá o que vocês inseriram. Não precisa ser só os elementos que tem na obra da Celita de Azevedo Machado. Vocês podem colocar outras coisas também, desde que faça sentido para essa imagem que está esboçada, tá? Quando eu falo fazer sentido, elementos que tem a ver com esse habitat aqui da imagem, por exemplo. Faz sentido desenhar um prédio aqui? Não, né? A gente não vê uma imagem aqui de cidade. Então não faz sentido a gente desenhar um prédio. Então você pode colocar outros elementos aqui. Por exemplo, se vocês quiserem colocar uma oca de índio, colocar outros adereços de índio, mais pássaros, não precisa ser só um que tem na imagem original. Vocês podem colocar, desde que faça sentido. Então vocês vão colocar na pergunta número 1 quais são os elementos que você inseriu, tá? E no número 2, quais planos esses elementos ocupam na composição? Então, o exemplo que eu dei. Se você fizer uma canoa, aqui, né, um exemplo, grande, vai estar em primeiro plano, você coloca a canoa no primeiro plano. Se você colocar um sol aqui, você vai dizer qual é o plano que ele está, em primeiro ou em último plano, tá? E assim por diante. Bom, conteúdo a gente continua na próxima aula. Por enquanto é só, eu vou fazer o seguinte, no plural eu vou abrir
2 janelinhas. 2 não, vou abrir 3. Porque tem gente que não consegue colocar 3 arquivos em um, tá? Então pode enviar um arquivo de cada vez. Um arquivo que eu falo, uma foto da página 20, da página 22 e da página 23, tá? Quem conseguir colocar tudo em um só, perfeito, tá, galera? Quiser mandar no meu e-mail também, ótimo. Vocês têm uma semana para fazer o dever de casa. Eu vou deixar aberto uma semana na plataforma, tá bom? A aula de hoje foi um pouco assim confusa, porque é novo isso para vocês. Vocês estão aprendendo a observar uma obra de arte, tá? Então, se ficou confuso, ficou com dúvida, não tem problema. A gente tem mais aulas que a gente vai falar disso e vamos esclarecendo aos poucos, tá bom? Hoje passei bastante coisa, mas é para vocês botarem a cabecinha para funcionar. Se vocês ficaram assistindo aqui a aula, né, no momento, e já estão com dúvida, escreve aqui embaixo. Escreve que a tia já responde no mesmo momento também. Se eu demorar um pouquinho para responder, coisa de meia hora, eu sempre respondo na hora que o comentário chega. Então, vocês podem deixar aqui já imediatamente, na hora que estiver vendo, o que é isso? Não entendi. Dá uma pausinha e escreve, tá? Ou manda mensagem no meu Instagram, ou deixa também pela plataforma como opção de resposta. Belezinha? Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Lembrando que este ano, no 4º ano, nós estamos aprendendo a observar e analisar uma obra de arte, tá bom? Então, ó, beijos pra vocês. Não deixem de fazer o dever de casa e enviar pra mim os arquivos na plataforma ou no e-mail, tá bom? Tchau!